Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e convido a todos vocês para seguir nosso perfil, dar um like e compartilhar se fizer sentido. Vamos receber ele, que é formado em Direito pela Unisul, instituição da qual ele é embaixador do curso de Direito, graduado na Universidade de Salamanca, na Espanha, que é uma das mais antigas da Europa, especialista em planejamento patrimonial e foco em hold familiar e estruturas internacionais. Sua área de atuação se baseia essencialmente em organizar e proteger os patrimônios familiares, sejam de famílias empresárias ou não, garantindo que esses bens não sejam atingidos no futuro. Quem é Luiz Garcês? Bem, Mabel, como vão? Boa tarde. Pessoal de Garopaba e região, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com um pouco que eu sei ser útil nessa tarde de hoje. Então, planejamento patrimonial ele é uma coisa bem complexa, né? Eu sempre falo, qualquer coisa pode ser planejamento patrimonial. Então, fazendo uma brincadeira aí, eu posso comprar um carro que seja mais antigo, aí, tenha 20, 30 anos, para não pagar o IPVA. Isso, de uma certa forma, é um planejamento patrimonial. Meio arcaico, mas não deixa de ser. A holding familiar ele é um instrumento, e hoje muito popularizado, graças às redes sociais e internet, mas foi um instrumento muito popularizado, o qual a gente utiliza dele para fazer essa organização, esse planejamento patrimonial. Essa é um pouco... falo, mas quem é o Luiz Garcês? Essa é um pouco da minha história, porque eu faço isso, vivo isso diariamente. Como você já fez a introdução aí, eu estudei, sou embaixador também do curso de Direito aqui na Unisul e acabei fazendo parte da minha graduação também em Salamanca, que é a universidade na Espanha. E a minha trajetória, ela desde o começo foi nessa área aí. Quando eu fui estudar fora, que eu percebi que, poxa, por que nesses países aqui da Europa se paga tanto imposto? Porque lá a carga tributária, para quem não sabe, é uma carga tributária altíssima. E eu ficava muito curioso com aquilo. Por que se paga tanto imposto aqui? Parece que é muito mais que no Brasil, mas como que as pessoas não sofrem esse impacto? E ali eu comecei a enxergar, e na época era um curso de internacionalização, então a gente tinha as matérias opcionais, eu fui estudar a parte tributária lá, também a parte histórica, e vi, peraí, agora eu estou entendendo. Nesses países eles têm uma carga tributária tão alta, que o estímulo que se dá naquilo não é que se arrecade. Todo governo, toda organização estatal, quando ela aumenta muito um tributo, um imposto, o objetivo dela não é arrecadar, é que o contribuinte tome uma conduta. Então, como exemplo aqui no Brasil, a gente vê a carga tributária do cigarro, mais de 60%. Então, isso não é com uma ideia de que se acumule, se absorva, se arrecade mais com a venda de cigarro, mas sim porque o governo quer desestimular um comportamento que é nocivo para a saúde, que é o consumo de cigarro. Nesses países, da mesma forma, se aumenta tanto a carga tributária, e eu comecei a entender, se aumenta tanto a carga tributária aqui em transmissão de patrimônio, em herança, em doação, em locações, em vendas, para a pessoa física, para que se estimule comportamentos empresariais. Porque, e aí tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, né? Esse celular aqui, por exemplo, na minha mão, ele é muito bom para o meu deleite, pessoal, né? Eu vou falar com a Mabel ali, vou mandar uma figurinha, ela vai mandar um vídeo engraçado, então a gente vai mandar besteira em grupo de família, trocar ideia, mas esse mesmo celular na mão da Mabel, corretora, por exemplo, ela vai fechar um negócio com o Luiz Garcês, o Luiz Garcês vai fechar negócio com ela, então é um exemplo clássico. O governo, seja qual for a organização estatal, sempre vai preferir premiar aquelas estruturas empresariais. Então, por isso que esses países têm a legislação dessa maneira. Eu comecei a observar e fiquei muito interessado com aquilo. Mas eu não enxergava muito a aplicação até que, isso logo depois me formando e começando a atuar na área, teve um inventário. E para quem não sabe, inventário é um procedimento obrigatório. Então, qualquer um que tenha patrimônio e herdeiro, seja um filho, seja filho único, filha única, eles são obrigados a fazer aquilo. E foi justamente até um inventário de um filho único que os pais haviam falecido, e aí a gente viu que o único imóvel que eles tinham deixado, inclusive até em Balneário Camboriú, teve que ser jogado fora, né? Porque o imóvel valia 4,5 milhões a valor de mercado, só que aquilo tinha sido adquirido muitos anos atrás, na época os pais tinham pago 250, 300 mil reais, e aí a hora de fazer o inventário, todas aquelas taxas e custo de cartório, e de advogado também, que é caro, né? Principalmente o imposto, aquele rapaz teve que perder o único bem que tinha da família, e acabou até mudando de cidade, inclusive, né? Se mudando de cidade para conseguir bancar aquela ali. Então, essa é a minha trajetória, ela vai muito ao encontro disso aí. Foi um despertar, um abrir de olhos, primeiro quando fui para fora e depois na prática, já atuando mesmo e vendo. Não, peraí,
Tem alguma coisa aqui que não está fazendo sentido. Por que famílias que têm 4, 5 milhões de patrimônio, 10 milhões, 20 milhões, né? Que hoje não é um patrimônio, é um patrimônio médio, vamos dizer assim, né? Mas até pessoas com 100, 200 milhões de patrimônio, a gente vê, não estão assessoradas. Existe um gap, né? Existe uma lacuna nessas pessoas com patrimônio de classe média alta até alta que não tem assessoria. Não são como, por exemplo, grandes empreiteiras, né? Bancos, enfim, que tem todo um corpo jurídico. As pessoas estão desassistidas e eu falo, é para esse público aqui que eu tenho que trabalhar também e tudo mais. Eu sempre faço essa brincadeira. A holding é uma mentira, porque é uma coisa que não existe. É um conceito que se criou. Ele vem lá de trás da Inglaterra ainda, na época da Revolução Industrial, quando as famílias que foram crescendo, grandes industriários, precisavam captar investimentos, não tinha acesso a banco como tem hoje, né? Os juros eram muito altos nas poucas oportunidades que tinham, então começaram a trazer investidores e começou-se a criar essas empresas familiares, por isso o holding familiar, né? Que são empresas que têm o objetivo de controle. Então elas controlam negócios. A holding tradicional, ou holding empresarial, holding pura, ou holding com atividade mesmo que a gente fala, posso dar o exemplo, pega um grande banco aí, sem citar nomes, né? A gente vai olhar o quadro de sócios, não vai estar a Mabel, não vai estar o Luiz lá como sócio, mas sim uma holding, né? Porque ela é justamente uma empresa que ela não tem o objetivo de fazer nada, a não ser proteger e organizar aquele patrimônio. E aí, em 77, no Brasil, isso é trazido para cá, a partir das grandes obras que começaram a ser feitas naquela época, né? Ponte Rio-Niterói, a usina de hidrelétrica de Itaipu. Então, com essas obras muito grandes, começaram a surgir as grandes empresas, e não tinha empresas SA, Sociedade Anônima no Brasil. E aí se criou a lei de SAs, em 1977. Olha só como já faz tempo, né? Então, desde lá que a gente já tem isso na nossa legislação, agora que a gente está ouvindo falar. Então, criou-se essa legislação, e aí sim, pela primeira vez no Brasil, teve essa permissão legal de ter uma empresa que não tem atividade. Então, a holding é isso, ela é uma empresa que serve para controle e organização e não tem atividade. E aí, claro, o familiar, como eu falei, vem da família. Aí essa família pode ter investimentos, pode ter participações societárias. E aí, claro, a grande maioria das vezes, e aí foi o que os grandes conglomerados começaram a perceber. Por exemplo, a família do Antônio Hermínio de Moraes, que era da Votorantim, começou a perceber, peraí, esse cara tem um patrimônio bilionário. Amanhã, se ele vier faltar, ou se ele tiver qualquer problema no CPF dele, acabou, a empresa vai ter que se descapitalizar, vai ter que pagar uma dívida bilionária e vai quebrar. E aí trouxeram essas estratégias que era lá do direito empresarial, da parte corporativa, das sociedades anônimas, para o patrimônio familiar. E aí sim a gente começou a adaptar. Então, fiz toda uma volta aqui, né, todo um apanhado histórico, para dizer o que é a holding. É isso, é um conceito. Não existe uma empresa do tipo holding, e sim empresas que a gente organiza com essa ideia de holding, para ter o patrimônio da família lá dentro. Então, é uma mudança de cultura e de paradigma, mesmo que eu falo. A Mabel não vai ter mais patrimônio no CPF dela, o Luiz não vai ter mais patrimônio no CPF dele, nós vamos ter uma instituição familiar, uma empresa, que vai ter aquele patrimônio, que vai controlar e vai organizar aquilo ali. Então, quer dizer que os grandes empresários usam essas holdings? Sim, o Roberto Marinho, por exemplo, é um nome famoso e um exemplo clássico que eu sempre dou. Lá, Silvio Santos também, né? Silvio Santos. Silvio Santos a gente gosta muito desse exemplo, até porque ele é mais recente, né? Foi agosto do ano passado que ele veio nos deixar. E eram 6 empresas aí no grupo Silvio Santos, empresas operacionais e mais algumas empresas imobiliárias, patrimoniais imobiliárias. Ou seja, o Silvio Santos, se a gente fosse olhar lá na declaração de imposto de renda dele, provavelmente, ou quase de certeza, que ele tinha menos imóveis do que quem está nos ouvindo e nos assistindo agora. Não deveria ter ali um imóvel sequer, porque tudo estava nessa estrutura de empresarial, claro, muito mais robusta e complexa no caso dele, porque envolvia muitas empresas, aí, atividade, faturamento, mas com essa ideia de já economizar, já se beneficiar, porque os regimes tributários que a gente tem sempre são mais vantajosos para a empresa. Isso é em qualquer país, não é só no Brasil, qualquer país, como a gente deu aquele exemplo ainda há pouco, premia essa ideia de fomento econômico, fomento mercantil. Então, eu ter um negócio é sempre mais vantajoso, levar as coisas do meu CPF para o CNPJ, para qualquer governo é sempre mais vantajoso, porque a gente vai fazer aquela economia girar. E também, da mesma forma, ele já organiza as cotas ou ações daquela empresa, daquela companhia, e já transmite isso em vida para os filhos. Aí que está o grande pulo do gato. Na Holding, que é eliminar a questão de inventário. E aí já fazendo um paralelo com as tuas outras 2 perguntas, né, se é só para bilionários, se tem grandes famílias e quais são os erros, não. A gente entende hoje, depois, por exemplo, dessa situação que eu falei desse rapaz, um patrimônio de 4 milhões e meio, 5 milhões, o impacto foi devastador. Ele basicamente perdeu tudo que a família construiu por conta de uma ausência de um planejamento.
Claro que os pais dele não sabiam disso na época, é lógico, a gente não pode ficar jogando a culpa, mas enxergo até que nós, como operadores do direito, que temos esse conhecimento, temos quase que uma responsabilidade social aí, socioeconômica, de estar divulgando, estar trazendo essas informações, exatamente. Então, não é para qualquer pessoa, com certeza, não é para quem tem pouco patrimônio, mas pode ser até para quem não tem patrimônio. Por exemplo, a gente tem feito muito, já falando do meu trabalho aqui especificamente, casais jovens recém-casados, estão começando a vida agora, estão começando a se organizar. Eu fiz recente agora para um casal de médicos, eles já estão com uma renda boa, estavam querendo comprar um imóvel num condomínio. Aqui em Garopaba a gente sabe, por exemplo, tem muitos condomínios, né? Então sabe como é uma oportunidade, é um mercado... Santa Catarina no geral, né? A gente está numa região abençoada aí, nosso litoral, no mercado imobiliário, e aí eles já foram adquirir esse condomínio já através de uma holding. Já vão começar a fazer certo. Tem vários erros. O primeiro deles é isso, achar que não, isso não é para mim. Não é para mim. Eu tenho aqui 3, 4 imóveis em Garopaba, recebo a minha renda de aluguel por fora, às vezes nem declaro. Tenho aqui 2 carros da família, mais a casa que eu moro, e aí acho que isso aí não vale a pena. Não. Aí já é o primeiro erro. Aí o segundo a gente brinca, é a fake holding, né? Muitas pessoas acabam, e já tem uns 10, 15 anos que entrou na moda as administradoras de bens, que são empresas que fazem muito sentido, né? Que é aquela empresa com administração imobiliária só para gerir também o patrimônio da família. Aí o grande problema aí é que aquilo vai para uma empresa, beleza, há aquela economia de tributos, o rendimento que tem da alocação, por exemplo, da compra e venda, a tributação é sim bem menor, mas quando a matriarca vem a faltar ali, acaba tendo os filhos que fazem inventário de cotas. E hoje fazer um inventário das cotas sociais de uma empresa é até mais complexo e mais caro do que fazer um inventário direto até de um patrimônio de pessoa física. Então sai muito caro. O Estado, né, que é um imposto estadual, então a Secretaria de Fazenda vai lá, reavalia aquelas cotas, então vai pegar o valor atualizado de mercado dos imóveis, então no fim vai ter todo aquele gasto, aquela burocracia igual. E aí esse é um grande erro, não fazer a transmissão dessas cotas. Aí, ou tem muita gente, a gente vê também, não é mal intencionado, eu duvido muito que tenha profissional mal intencionado nisso, são pessoas que às vezes não têm a técnica, fazem aquela estruturação empresarial, levam o patrimônio para lá, fazem os contratos sociais ali e acabam não registrando isso no cartório. Então, Mabel, como corretora, com certeza já ouviu muito, só é dono quem registra. A administradora nem sempre ela pode ser uma holding. Não. São empresas diferentes, porque eu vi... São coisas diferentes. Algum tempo atrás, um cliente disse assim, eu tenho uma holding que ela administra os meus bens. Ela chega a blindar o patrimônio dessa... Eu não gosto de usar esse termo blindagem, né? Eu falo muito proteção, né? Porque sempre que eu falo blindagem, me parece uma coisa assim, a prova de tudo, né? E a gente sempre gosta de frisar, e claro, não é o caso com certeza de quem está nos assistindo aí, e com certeza menos ainda do seu cliente, de estar envolvido numa fraude ou em alguma dívida. Então, contra essas questões, a holding não vai te proteger. Para quem é empresário, ela é muito importante. E também traz essa proteção. Olha só que interessante, se a gente organiza toda essa estrutura, se lá na frente a empresa, né, tem algum problema, gera algum passivo, tem alguma dívida fiscal, trabalhista, enfim, que a gente sabe... Eu também sou empresário, então a gente vive num risco grande. Com todo mundo que tem uma atividade que é empreendedor tem um risco maior que, por exemplo, as outras pessoas não acabam suportando. Então, aquilo ali, se vier algum problema posteriormente, vai te sentir proteger. Agora, também não adianta, como eu sempre falo, tentar arrumar o torto. Não, estou com um monte de dívidas e execução e tem... o pessoal dava aquele cheque voador, né? Quando tinha a época do cheque. Né? Não, vou tentar organizar, porque eu ouvi falar que isso aqui blinda patrimônio. Não vai adiantar. Claro, talvez vá ali postergar, a pessoa vai ganhar um tempo, mas nem é o tipo de cliente, por exemplo, que a gente procura para trabalhar. Porque é uma coisa desonesta, né? Então não vai dar certo. Isso pode ser judicialmente contestado, né? Essa é uma situação. E aí tem aquelas outras, assim, bem mais específicas. Aí, a gente viu ali influenciadores se envolvendo com apostas e aquela coisa toda. Tinha gente ali no meio que tinha holding que acabou sendo afetada, né? Então não gosto do termo blindagem por causa disso. Ele não é que está incorreto, é mais uma visão minha, né? Mas sim, é uma proteção muito grande. Proteção enorme, nem se compara a você ter os bens na sua pessoa física a como você ter na holding organizada. Isso chama segregação de riscos, a gente fala. Separa o que é pessoa física da pessoa jurídica. E lá dentro ainda da pessoa jurídica, a gente tem a holding controladora e separa o que é mesmo da empresa e o que é proveito que o sócio acaba gerando. E essa holding ela sempre precisa de uma outra empresa para administrá-la? Não necessariamente. Porque se ela tem os fins lucrativos delas, como é que
funcionaria isso assim? É uma pergunta assim, para quem é leigo aí também tentar entender. Não, e é uma pergunta difícil, Mabel, porque depende. O advogado gosta dessa resposta. A advogada adora falar, depende. Então, mas realmente depende. Eu enxergo hoje, como profissional nessa área, umas 40 formas, sem brincadeira. Não é força de expressão, não. Umas 40 formas diferentes de fazer isso. Então, pode ser que, né, na forma mais tradicional, que a gente tenha uma holding, eu gosto de chamar de empresa cofre, para dar aquela analogia com proteção, né, patrimonial. Então, os bens podem, sim, vão estar naquela empresa cofre, onde você, a primeiro momento, vai ser sócio, e depois aquelas cotas são transmitidas para o seu filho. Ou filhos, né? Ah, mas eu não sou dono mais de nada, só no papel, porque você continua com a administração permanente e tendo a preferência de mando naquilo ali. Então, outra, já aprofundando um pouquinho, indo para a parte mais societária complexa, é outra estrutura que a gente consegue fazer para garantir com que os pais ali sigam sempre no controle do patrimônio. Então os filhos têm as cotas, vamos dizer assim, meramente no papel mesmo. Essa é a ideia, para proteção do inventário, mas o pai e a mãe que mandam tudo. Essa é uma modalidade. Eu posso ter modalidades que chegam a ter 4 empresas envolvidas. Isso depende não é da quantidade de patrimônio que a pessoa tem, mas da forma que ele está distribuído. Vou dar um exemplo aqui para tentar ilustrar melhor para o pessoal que está vendo. Se eu pego uma pessoa que tem uma empresa, ou 2, enfim, seja lá, tem as atividades empresariais, tem renda de aluguéis, ele investe aqui no mercado imobiliário em Garopaba, por exemplo, região. Perfeito. Tem imóveis na Ferrugem, na Praia do Rosa, enfim. E tem também investimentos em aplicações financeiras. Eu posso ter, de repente, uma empresa dentro desse sistema de holding, porque lembra que eu falei, a holding é um conceito, então ela não é uma empresa, é uma forma de organizar o patrimônio. Então pode ser que ela seja uma empresa, pode ser que seja várias. Outras empresas, juntamente com outras. Eu posso ter uma empresa para gerir os aluguéis dessa pessoa que eu falei. Eu posso ter uma empresa para ser sócia das empresas desse empreendedor ali. Eu posso ter uma outra empresa só para receber os investimentos financeiros e fazer as aplicações daquela pessoa. Então é muito complexo a gente dar uma resposta fechada, porque é um trabalho muito artesanal, né? Tem que conhecer. Então, tu quer dizer que tem que conhecer o cliente para te poder, a partir daquele momento, achar da forma mais adequada. E no caso da falta ali, né, daquele administrador, no caso de falecimento, ITCMD, ele quanto se é o mesmo os valores que a gente tem se ela estivesse fora da holding, os patrimônios? Não, então aí tem algumas situações, na verdade, né? Primeiro de tudo, se a holding ela foi bem organizada, o ITCMD é uma das primeiras coisas que é pago, porque há um imposto. Vou voltar um pouquinho até para ficar melhor. Vamos lá. O que é o ITCMD? Vamos desde o começo. Sim. Imposto sobre transmissão, causa-mortes ou doação. Então, serve tanto para falecimento, e por incrível que pareça assim, a gente é obrigado a pagar a própria família para ter acesso ao patrimônio que já é dela. Isso é meio bizarro, mas é a nossa legislação. E é assim também em outros países. Então, esse é o imposto da herança. E também há o imposto de doação. São 2 impostos diferentes, certo? Isso o Código Tributário Nacional até fala, tem um termo que diz assim, não importa o nome que é o tributo, sim a natureza do que está envolvida nele. Então, a gente entende isso, hoje, sendo bem técnico, que são 2 impostos diferentes. Por comodidade e facilidade, o nosso legislador aqui no Brasil aglutinou eles em um só, né? Mas são 2 impostos diferentes. Há um imposto de herança e há um imposto de doação. Mas para fins de facilitação tributária, simplificação e legislação, hoje ele é um só. Por isso que eles se criaram o ITCMD. Alguns estados chamam de TD, outros de TCD, mas é a mesma coisa. Como eu acabei de adiantar, é um imposto estadual, então cada estado vai fazer a sua legislação em relação àquilo ali. Tem um teto, hoje, antes da reforma tributária, que acho que a gente já vai falar daqui a pouco, né, que é o assunto do momento. Hoje ele tem um teto de 8%, e já há previsões aí para que ele aumente para 20% a 21%. A ideia é que estão tentando emplacar aí. Mas isso é por resolução do Senado Federal, desde 91, esse teto é de 8%. E esse não é gradativo, assim, não tem... Aí é que tá. Hoje, até 2023, na realidade, ele era livre para cada estado legislar. Santa Catarina, que é onde a gente está, já usava a alíquota progressiva, ou seja, quanto maior o patrimônio, ela vai subindo. Sempre até no limite, né? Aqui tinha um limite de 7%. São Paulo, que é um estado aqui no Brasil que tem uma flexibilidade fiscal maior, adota uma alíquota, um percentual fixo de 4%. Então, independente do tamanho do patrimônio, 4%. Só que lá há uma faixa de isenção, por exemplo, que até 90%... em UFESPs, né, que é uma unidade de medida. Não vou entrar aqui no detalhe para não complicar a audiência. O pessoal vai dar um nó na cabeça. Né? Mas há mais ou menos R$95 mil de isenção existe para uma doação. Santa Catarina não tem limite de isenção. Se eu fizer uma empresa agora aqui, vamos abrir uma imobiliária aqui do lado, a Mabel. Vou fazer uma imobiliária aqui, vou fazer um capital social de R$10 mil. Né? Uma empresa com capital social de R$10 mil, quero doar
essas cotas desses 10 mil reais para o meu filho. Vou ter que pagar o imposto. É 1% só, porque é um valor baixinho, mas eu tenho que pagar. Tem que ir lá e pagar R$100. Processar uma guia e pagar R$100, mas não tem isenção. Então, eu fiz toda essa volta aqui para falar o quê? Esse é o ITCMD, Imposto de Herança e Doação. Na holding, ele é uma das primeiras coisas que a gente paga. E aí, qual que é a grande diferença? Quando eu pago ele em cima de um imóvel, seja na herança, seja na doação, que tem aquelas doações com usufruto, que o pessoal ainda faz, né, hoje em dia, que é uma péssima ferramenta de planejamento, porque tem que tirar. Porque é muito caro, o imposto é o mesmo que o da herança e ainda a pessoa perde o controle. Por mais que faça usufruto, coloque cláusulas, não é a mesma coisa. Talvez vai vender ali, vai depender até de um genro de uma nora, às vezes, para assinar um papel lá para conseguir vender o imóvel. Coisa que não acontece na holding, né? Então, assim, essa é a primeira grande desvantagem. Sempre que falar de doação e inventário, quando eu estou falando de um imóvel, o valor... A alíquota é a mesma, a tabela é a mesma. Só que o valor de referência, ou seja, a base de cálculo para calcular aquele imposto, vai ser o valor de mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está aqui quase na beira-mar aqui. O cara que comprou a casa lá por R$100 mil, que está lá no imposto de renda dele, se hoje ela vale 2 milhões, aí o Estado não quer nem saber, ele vai calcular em cima dos 2 milhões. E o valor de venda, isso eu passei na pele, né? Imagina. Na sexta-feira, aconteceu bem isso. O cliente tem 100 mil na beira do mar, 2 milhões e 100 avaliado. Nossa. E a venda é 5 milhões. Né? Como é que resolve isso? Olhei. E ele não sabe. Eu digo assim, filhos, os nossos filhos também não estão preparados. Exato. Essa nova geração não está preparada. Né? Eu digo assim, preparado no sentido, muitas vezes, de entender tudo isso, como funciona. Mas é importante a gente já deixar, eu mesma, né? Abrindo um pouquinho aqui, eu procurei o Luiz Garcês por ter visto o trabalho dele, ter achado o máximo, e hoje eu convido ele para vir aqui. Porque eu creio que isso seja muito importante para os pais já organizarem em vida, né? E deixar isso muito pronto, muito organizado, para que isso flua, né? E a gente consiga, sim, como tu falou já, né? Sendo organizado para que depois a gente não tenha esse custo no falecimento ou na falta de alguém. Outra coisa, no falecimento ali, as cotas. A gente já deixa pré-destinada para quem vai ficar, por exemplo, se eu hoje falecesse, né? E eu tivesse uma hold. Vai demorar ainda, Mabel. Eu tivesse uma hold. Como ficaria essas cotas Legal. ali, né? Isso vai bem ao encontro do raciocínio que a gente estava formando aqui, né? Então, até complementando. Complementando, isso é valor de mercado, como a gente viu nesse teu exemplo aí, se o valor de venda foi 5 milhões, se esse cliente fosse doar, esse teu cliente fosse doar o imóvel ou fazer um inventário, os filhos, no caso, iam pagar sobre esses 5 milhões. E aqui em Santa Catarina, 7%. Só de imposto. Não estou nem falando de advogado, de cartório, de tabelionato, certidões. Então, aí pode botar só em cima do patrimônio a valor de mercado uns 10% a 15% de largada, dependendo do estado. E aí na holding é justamente isso. É bem o que tu falou. Hoje você iria faltar, se não tivesse organizado da forma correta, a fake holding ali, né? ou até uma administradora de bens, às vezes, né? Que só estava o patrimônio ali, se faria um inventário das cotas e aí seria atualizado ao valor de mercado dos imóveis, da mesma forma. Na holding, não, a gente tem duas possibilidades de fazer isso. Pelo valor nominal, que é o valor do capital social, que é muito mais baixo, ou em São Paulo, como eu falei, se faz muito também, pelo valor do patrimônio líquido, aquele que é o estilo mais comum de fazer a holding, né? Aquele que está no declarado no imposto de renda. Então, a gente leva aquele imóvel para a empresa, para aquela holding, dentro desse exemplo do teu cliente. Vamos pegar aí, já que está fresco aqui na cabeça do pessoal que está acompanhando. 100 mil reais, não interessa se o imóvel está valendo 10 milhões já. Ele foi levado para a empresa por 100 mil reais e ele vai ser doado pelo patrimônio líquido contábil lá daquela empresa em cima dos 100 mil reais. E temos que pagar também ITBI desse imóvel que a gente coloca dentro da holding? Essa é uma polêmica que não tem polêmica nenhuma, na verdade, né? Porque foi alguns municípios que começaram a criar isso. Faz uns 10 anos para cá, essa questão da holding começou a se intensificar. E a gente tem lá na Constituição Federal, no artigo 156, fala sobre ITBI, justamente, né? Que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é um imposto municipal, então cada município também legisla da sua forma. Hoje a gente tem uma média no Brasil vai de 2% a 4%, né? Em cima do valor venal, aquele valor de mercado mesmo do imóvel. Garopaba acho que é 2% também. É 2%. Né? A grande maioria dos estados aqui em Santa Catarina são 2%. Não lembrava de cabeça. Então vamos trabalhar com esses 2%. Cobra esse 2% de uma transferência onerosa, ou seja, como uma compra e venda. Então, a Mabel vai me vender o imóvel dela, eu vou lá, e aí o comprador que paga isso, via de regra também, né? Eu vou lá na hora de fazer o registro, eu tenho que pagar essa guia de ITBI para a prefeitura. Vamos pegar o exemplo mais fácil ali, né? Se o imóvel é 2 milhões, eu pago 2 mil reais de... 2% paga os 2 mil reais de
de ITBI, né? Aquela transferência daquele imóvel. Então, o que acontece? Isso já está lá na Constituição Federal como uma cláusula que há na sequência ali dos artigos, uma imunidade para quando a operação não for de compra e venda, e sim de transferência de patrimônio de pessoa física para jurídica. Só que quais são os critérios? Que a pessoa física que vai transmitir aquele patrimônio para a pessoa jurídica seja o sócio. Então, eu tenho que levar um patrimônio meu, pessoa física, para uma empresa onde eu sou sócio, pessoa jurídica. São esses os critérios. E aí, o que os municípios começaram a falar? Não, tudo bem, Mabel, a gente vai te dar essa imunidade aí, está lá na Constituição, está tudo certo. Mas aqui no a questão do valor histórico e valor de mercado, né? Aqui no teu imposto de renda está R$100 mil, então a gente não vai cobrar ITBI sobre esses R$100 mil. Então está aqui a tua certidão de imunidade. Realmente a gente vai fazer isso. Só que a diferença desse valor aqui do mercado a gente vai cobrar. Então eu vou cobrar em cima desses 900 mil. Então, na verdade, eles criaram isso da cabeça deles, né? Não existe, né? E aí começou muita judicialização. O pessoal começou a entrar com mandado de segurança, com ação, para tentar reaver essa cobrança indevida de ITBI. Isso foi rodando tanto, foi tão longe que foi parar no STF já em 2020, na pandemia ainda. E aí se firmou o tema 796. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes que falou, não, é o que está na Constituição, não interessa se esse é valor de mercado ou não. Desde que esse imóvel seja levado para capital social, né, ele não pode ser levado como outras formas contábeis ali, tem que ser para capital social. O que isso significa dizer? Traduzindo para a galera que está acompanhando agora. Eu abri uma empresa, R$1.000 o capital social dela. Eu vou aumentar o capital social dela em 1 milhão, e aquele imóvel vale 1 milhão. Eu levando o imóvel lá total, né, e aumentando esse capital social em 1 milhão, é para ser deferida essa imunidade. Né? Aí, na teoria, como é que é? Na prática, a teoria é outra. Né? Diz a frase. Erroneamente, muitos municípios ainda acabam cobrando. E aí cabe do profissional que tem o conhecimento, tem a expertise lá e mostrar para a prefeitura, ó, não é assim que funciona, por conta disso, isso, aquilo, a operação que vai estar sendo feita é essa. Ainda assim, infelizmente, muitas insistem, porque a prefeitura ela quer arrecadar, né? Ela está na posição de coletar tributo ali. Né? O ente tributante, né, que a gente fala, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, a fiscalização, o fisco municipal, eles querem arrecadar, eles não estão preocupados se está certo ou não, muitas vezes. Mas né? se então, é legal, né? E claro. a gente está dentro da lei. Né? Exato. Que faça o nosso direito. Que né? faça o nosso direito. E agora está até uma discussão bem legal. Atualizando a pessoal, não sei quando que vai sair esse episódio no ar. Pode ser que até lá, estamos em outubro agora, pode ser que até lá já tenha sido decidido. Até agora, 3 ministros votaram favorável, porque lá na Constituição diz que essa imunidade, se a gente continuar no texto, ela não se aplica para empresas com atividade imobiliária, então compra e venda, etc., né? Mas ele fala para empresas que estão em situações bem específicas ali, que é cisão, fusão, que eu nem vou entrar no mérito aqui o que é exatamente isso, porque são operações societárias mesmo, coisas mais complexas. Não fala nada ali que se eu abrir uma empresa imobiliária, uma construtora, uma incorporadora, ou até uma empresa de corretagem, que vai entrar naquela regra. Só que os municípios fazem essa interpretação diferente. Dizem que não, que isso aqui é para qualquer empresa imobiliária. O debate que está agora lá no STF é dizendo não, até para a empresa imobiliária tem que se aplicar essa imunidade. E até agora estamos indo bem. Olha que coisa boa. Os 3 que votaram, muito 3 bom. votos positivos. A gente a esperança é a última que morre. Vamos, dizia lá no Sul dizia isso. Não, alguma coisa a gente ganha lá em cima, é raro, mas ganha. E assim, ó, eu sempre digo que esse conteúdo é um conteúdo muito relevante, né? Então é importante e a gente acaba se estendendo. Vamos lá. Os benefícios, agora uma próxima pergunta, né? Eu acho que tu já até comentaste ali os benefícios, né, da gente pagar menos impostos tendo uma holding, então já está claro isso? Claro, com certeza. Não. Na sucessão, mas também durante a própria vida da pessoa aí, porque o que ela for comprar e vender de imóveis, o ganho de capital vai ser muito menor. O que ela alocar hoje, por exemplo, na pessoa física, hoje não já vamos chegar na reforma, né? Mas hoje na pessoa física paga 27,5%, sendo que na jurídica vai pagar 11,5% mais ou menos. São essas mudanças na lei, né? A 214/2025. Quais são as principais mudanças trazidas nessa nova lei? E, tendo essa pergunta, eu creio que as outras todas que eu iria fazer já vai ser respondida, com certeza. Então, eu gostaria que tu me dissesse um pouquinho dessa nova lei. A tributária ela é vendida como uma reforma do consumo, inclusive, né? Que a ideia justamente é simplificar. Vamos tirar esse monte de impostos aqui, tributos, ICMS, PIS, COFINS. Tudo isso vai deixar de existir e a gente vai adotar um modelo europeu, que é o IVA, né? Imposto de Valor Agregado. Aí se criou um IVA dual, que é o IBS e CBS. Essa é a grande mudança que a Lei Complementar 214 traz. A instituição desses 2 novos tributos. Imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. IBS e CBS. Vários impostos, de fato, vão deixar de existir. Só que o grande problema se vende como uma simplificação,
Assim como se a gente fosse agora tomar um café aqui do lado e sentasse todo mundo na mesma mesa, a gente pagasse a comanda, botasse tudo numa só e dividisse pela quantidade de pessoas, né? Seria mais ou menos isso aí, a simplificação. Só que é justo. Poxa, a Mabel foi lá, tomou só uma aguinha com gás, eu fui lá, pediu pagar um monte. uma caixa, um barril de chopp lá. Então, assim, daí a gente simplifica de um lado, mas há injustiça tributária de outro. Então, é isso que vai acontecer. No fim, é sempre alguma forma de arrecadar mais. Então, o principal impacto dessa lei, que é a primeira lei matriz aí da reforma tributária, essa 214, é a criação do IBS-CBS. Vou puxar a sardinha para o meu lado, que é na parte de imóveis, que é a área da Mabel também. Então, é a parte que mais vai ser afetada. A locação, principalmente. Locação ela não era considerada um serviço. A locação é simplesmente eu dispondo da minha propriedade e recebendo uma contrapartida. Sim. Não se entendia isso como serviço, tanto é que quem loca imóveis aí nos acompanha não pagava, por exemplo, o ISS, que é o Imposto de Serviço, para a Prefeitura, nem pagava ICMS para o Estado. Só que agora, com a alteração da Constituição e com essa implementação da Lei 214, a primeira coisa que aparece lá no rol desses impostos IBS e CBS é a atividade de locação também ali e de compra e venda de imóveis. Duas áreas, né, a área imobiliária, que não tinha ainda não existia essa previsão. O IBS-CBS a gente não sabe ainda a alíquota exata, o percentual exato, está sendo definido pelo comitê gestor. Mas a gente tem uma estimativa com os redutores aí que se conseguiu ali com o lobby do setor imobiliário que quem for fazer compra e venda vai pagar em torno de 14% do IBS-CBS. Sim, além daquele imposto de renda de ganho de capital, vai pagar o IBS-CBS também, pessoa física e jurídica. E na locação vai se pagar 8,4%. Sim, além dos 27,5% de imposto, a pessoa vai ter que pagar também 8,4%. Quase 36% só de IBS-CBS. E onde se enquadra aquilo que a gente tanto escuta, né? Tu tem que ter 13 imóveis, e ter 13 imóveis de 240 mil reais, né? Aí tu tem uma tributação diferenciada. Então, assim, é tanta informação. Esclarecer aí para o pessoal, então, né? Beleza, novos impostos, novos tributos. Todo mundo vai ter que pagar? Agora vamos para a especificação, né? Não é todo mundo. Empresas automaticamente são contribuintes obrigatórias. Então, inclusive, por exemplo, quem tem incorporadora, a gente tem muita construtora, incorporadora aqui na região de Garopaba. E espero que já estejam alinhando com seus contadores aí um planejamento fiscal, porque na obra ali já vão ter que pagar o IBS-CBS também. Só que há a possibilidade de usar como créditos, por exemplo, os materiais de construção, os projetos, enfim. Aí, quem souber usar a reforma a seu favor, é aí que tá. Eu não vou entrar muito nesse detalhe para a gente não se estender Mas aqui. ajudaria bastante, né? Ajuda bastante. Há uma nova mudança bem grande na tomada de crédito que as empresas vão ter. Principalmente para quem tem empresa no lucro presumido e lucro real. Então, essas empresas vão conseguir tomar crédito para bater dos impostos que devem. Então, quem tiver um bom planejamento, na parte empresarial, vai conseguir executar isso muito bem. E na compra e venda e locação, que é o que mais nos interessa aqui, e é a minha área de atuação, para a pessoa física, só 4 imóveis vendidos no ano. Então, se vendeu até 3 imóveis no ano, não vai ser contribuinte do IBS-CBS na compra e venda. Vai ter que pagar o ganho de capital normal, como paga para a Receita Federal, mas não vai ter que pagar o IBS-CBS. E na locação, e aí eu sempre faço a interpretação pró-contribuinte, né? A lei fala assim, mais de 3 imóveis. A lei fala. Mais de 3 eu entendo que é 4 ou mais. 4 ou mais, Então, a partir de 4 imóveis e uma renda total anual de 240 mil, vai ter que pagar esses 8%, estima-se, né? 8,4% do IBS-CBS. Então, você que está acompanhando aí, tem 4 ou mais imóveis e recebe uma média de mais de 20 mil por mês de locação, se deixar isso na pessoa física, vai ter que contribuir com o IBS-CBS. Tá, e o cadastro dos municípios, que todo mundo comenta? O CIB ele já existe desde 2022, assim como o SINTER, que é o Sistema de Informações Territoriais. Aí o pessoal fala, quem está vendo aqui agora, beleza, eu estou fora disso aí, eu recebo 10 mil, 15 mil só de locação. Não é bem assim, está fora de pagar o IBS-CBS. Mas a fiscalização vai intensificar por conta do CIB e do SINTER. Sempre que a gente tem, o país precisa arrecadar mais, a gente tem 2 cenários, né, Mabel? Se aumenta a arrecadação, muda-se a lei para aumentar a arrecadação, e se aumenta a fiscalização. A gente está vivendo o momento desses 2 ao mesmo tempo, né? Está se aumentando a arrecadação e também a fiscalização. Então, o SINTER é o Sistema de Informações Territoriais da Receita Federal, que a Receita Federal monitora, né? Tem todas as informações cadastrais, principalmente INCRA, né? Quem tem imóvel rural. E o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que foi criado lá em 2022 e agora foi, de fato, deram à luz dele com essa Lei Complementar 214. Vai ser um inventário de todos os imóveis do país, rurais, urbanos, como se cada imóvel tivesse um CPF. Não é aquele cadastro que tem lá na prefeitura do IPTU e não é o mesmo da imobiliário. E não é o mesmo da matrícula que tem no cartório.
mas sim um cadastro como se fosse um CPF mesmo, único. Lá vai ter valor de referência. Perguntou assim, meus clientes. Assim, então se eu levar o meu contrato no cartório e reconhecer, o cartório ele tem a obrigação de informar o que está acontecendo, se eu estou alugando ou não. Então a gente não vai mais usar o cartório. O contrato de gaveta é um que vai morrer, porque isso é muito comum, né? O cara tem lá 4, 5 imóveis locados, ele faz tipo o seu barriga do Chaves, né? Ele faz um contratinho de gaveta lá e todo mês ele bate na porta do inquilino para receber em dinheiro ou recebendo Pix, né? Como o CIB vai envolver todos esses órgãos, municípios, cartórios, tabelionatos, mesmo o cara que tem só um contratinho de gaveta lá com o inquilino, em algum momento ele reconheceu firma e isso vai ser alimentado nesse sistema. Então tudo isso vai sendo alimentado. Foi publicado em 18 de agosto, é uma instrução normativa da Receita Federal, especificando mais como que isso deveria ser feito e vai se haver uma grande colaboração de servidores Brasil afora. Servidores municipais, as prefeituras que vão alimentar. E é uma obrigação, né? Obrigação. A gente tem visto ali que não é eles não quererem fazer, não quererem ajudar o sistema, mas eles são obrigados a fazer isso porque são eles os responsáveis por isso, né? Então, claro que eu creio que nós somos os responsáveis também, né? Aquela pessoa que tem poucos imóveis e que ela quer tentar enxugar o máximo possível para pagar menos impostos. O que tu acha assim dentro da lei, né? Dentro da legalidade? O que tu diria que ela teria que fazer e o que tu poderia ajudar? Isso tem um nome, inclusive, né? Chama elisão fiscal. Não é evasão. Evasão fiscal é sonegar impostos. Não é o que a gente está falando aqui. A elisão fiscal é o contribuinte usar todas as armas que ele tem a seu favor. Inclusive, até o STF já discutiu isso, né? E tem um voto da ministra Carmen Lúcia que é bem interessante. Ela fala isso é como se fosse a legítima defesa do contribuinte em relação ao Estado. Então, não só é aceito, como é esperado. Tem gente que ainda fica muito assustada. Nossa, eu vou mexer com imposto. Não. O Estado espera que o contribuinte se proteja com todas as armas que a lei lhe confere, né? Nada de ficar sonegando e tudo mais. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas sonegando, que palavra feia. Eu não fiz a lei, né? Infelizmente, se você tem lá 20 mil de rendimento em imóveis de locação, você declara 10, você está sonegando 10. Claro que hoje, dentro da carga tributária altíssima que a gente vive, é quase que um mecanismo de defesa, né? Mas sim, a gente tem como organizar isso, como bem falou, né, Mabel? Dentro da lei. Então, a minha sugestão é procurar um profissional, uma pessoa de confiança, que seja habilitado para fazer um estudo. Vale a pena ou não vale? A primeira coisa, né? Faz sentido para mim ou não faz? Pode ser uma hold, pode ser até uma offshore, se o patrimônio for relevante, é uma empresa fora do país. Vale a pena eu organizar, transferir isso de uma pessoa física para uma pessoa jurídica? Vale, beleza. Então, fazer essa execução e ter alguém habilitado prestando essa consultoria para a família e organizando isso aí. E esse é o melhor momento, né? Antes da reforma tributária começar a operar. O brasileiro gosta de deixar tudo para os 45, né? Segundo tempo. Né? E tu diz, por que antes da reforma? Por que muita gente, se tu abrires hoje qualquer rede social, tu vai ver que muitas pessoas dizem, né? Já se organize antes de entrar a nova lei tributária. Eu quero saber o porquê isso também, então. O nome juridiquês para exatamente o porquê disso chama-se ato jurídico perfeito. Traduzindo para o português agora, né? Tirando do juridiquês. O que é um ato jurídico perfeito? Se na vigência de uma lei eu pratiquei alguma coisa que era válido dentro daquela lei, amanhã, se ela mudar, ela não vai me afetar. Vou dar o exemplo mais esdrúxulo que um professor de direito penal uma vez deu. Nada a ver. Um outro campo. E talvez o pessoal em casa vai ficar meio assustado. Não é essa a ideia. Se hoje no Brasil não fosse crime eu matar alguém. Um exemplo bem esdrúxulo para o pessoal conseguir entender. E amanhã se publicasse uma lei dizendo, não, agora se eu matar alguém é crime. Tudo bem, o que eu pratiquei lá atrás não era crime. Então a lei não pode voltar, não pode retroagir para me prejudicar. Mas pode te organizar, então, para o que vai vir pela frente. Que exemplo bizarro, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, acho que deu para entender o meu ponto. A gente fazendo a organização como a lei está hoje, às vezes as pessoas se preocupam, né? Então quer dizer que a holding não vai mais valer ano que vem? Não, claro que vai. Ela vai valer, ela vai continuar existindo e vai continuar sendo muito útil. A questão é que a gente consegue fazer uma estruturação, um planejamento patrimonial hoje de uma forma ainda mais vantajosa ou muito mais vantajosa do que vai ser amanhã. Agora, pode ter certeza, o planejamento tributário, patrimonial, melhor que tinha era o de ontem. Eu sempre falo isso, né? O de ontem sempre foi o melhor. O de amanhã ainda vai ser bom? Vai, porque a gente sempre vai ter uma engenharia patrimonial, societária, tributária para organizar e favorecer aquela pessoa. A questão é que ela não vai ser tão boa quanto a de hoje. Mas também para a pessoa física vai piorar. Então, é isso, né? Ficou meio... Vamos falar de coisa boa, né? Que encerramento... Então, aqui, o pessoal que está aqui nos assistindo, quiser entrar em contato contigo, Luiz Garcês, como ele faria
Não, beleza. Se tu quiser deixar pelas redes sociais. Eu vou deixar as redes sociais, porque por conta da OAB eu não posso ficar deixando contatos aqui, as né? redes sociais. Então, todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, o YouTube, eu tenho um canal onde eu faço lives semanais também ali. Toda semana, toda quinta às 15 horas, a gente traz conteúdo, traz informação. Ao @Luiz, com Z, né? Luiz.Garcês, Garcz, _. Depois o pessoal da edição dá uma ajuda aí, coloca o @ embaixo, @Luiz.Garcês, _. Você consegue acompanhar conteúdos diários que eu trago lá sobre planejamento patrimonial. Eu fui uma que foi afetada com esses conteúdos. A Kátia me achou por lá, é verdade. E foi formidável, gente. Então, obrigado. assim, vamos lá. Então, estamos chegando a mais um final de um programa. Agradecemos a participação, então, do Dr. Luiz Garcês. Obrigado. E deixamos aqui para a nossa câmera aqui, deixar as considerações finais dele aqui. Bom, primeiro de tudo, agradecer a Mabel pelo convite, ao pessoal de Garopaba e região que está acompanhando esse novo podcast, esse projeto maravilhoso aí, ousado, trazendo conhecimento, trazendo informação. É um assunto complexo, espero que eu tenha desmistificado pelo menos um pouco disso aí e levado informação para quem está nos acompanhando, quão é importante, porque eu sempre falo, quem ama cuida e quem cuida planeja. Então, se você, o planejamento patrimonial, beleza, eu vou ter economia, eu vou me favorecer aqui em vida, mas o grande ou os grandes destinatários disso são a sua família, são os seus familiares. São as pessoas que mais vão se beneficiar do planejamento patrimonial. Então, quem pensa na família, quem se preocupa com isso e quer que esse patrimônio se transforme em legado, deve buscar aí fazer o seu planejamento patrimonial. E eu espero ter contribuído aí a abrir os caminhos aí à mente de quem está nos acompanhando. Muito obrigado. Eu também agradeço. Então, queremos agradecer também aos nossos apoiadores, a Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários. E você que quer se tornar um apoiador, entre em contato com a nossa produção. Tá? E lhes convido também para deixar seu like no nosso canal e, claro, compartilhar se isso fez sentido para você. E até o próximo episódio.